Olá, vamos discutir hoje um pouco a respeito de um texto de Marx que foi escrito em 1844 dentro de um livro intitulado Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Vamos seguir aqui a tradução feita por José Paulo Neto, que inclusive é o organizador desta edição e que contou com a supervisão do professor Sérgio Lessa. Portanto, dois profundos conhecedores da obra de Marx, assim como de Lukács. O texto dos manuscritos, ele é composto, na verdade, o livro é composto de 3 manuscritos. O que vamos pegar aqui é apenas um dos itens desse livro, que é o que geralmente produz uma maior polêmica ou que chama maior atenção. É a parte destinada a pensar o trabalho alienado. Neste texto, Marx vai procurar compreender o que é o trabalho dentro da sociedade capitalista. Para compreender o texto dos manuscritos, ou esta parte do trabalho alienado, é necessário compreender o que é o trabalho para Marx. Pegando o conjunto da obra marxiana, poderemos observar que, para Marx, o trabalho é aquela mediação entre o homem e a natureza que possibilita ao ser social ou ao gênero humano desenvolver suas potencialidades. Portanto, quanto mais o ser social intercambia suas energias físicas e mentais com a natureza ou com as condições objetivas, mais este ser vai se desenvolvendo e vai potencializando o seu grau de humanidade. Potencializar não significa que é um processo automático pelo qual ele responde e imediatamente ele conquista esses avanços, mas a cada vez que ele responde adequadamente aos problemas que estão colocados, mais ele cria condições para ampliar a sua genericidade humana. O ponto de partida deste item, que é o trabalho alienado, consiste em uma polêmica, ou melhor, em um diálogo com a economia política burguesa. Logo nas primeiras páginas, Marx observa que ele parte de um fato atual. E qual é este fato atual? Este fato atual vai ser a economia política burguesa, Adam Smith, Davi Ricardo, assim como a economia política burguesa clássica, na qual estes autores eles se aproximaram da discussão a respeito da sociedade capitalista. Eles lançaram luz sobre vários elementos a respeito do trabalho na sociedade capitalista, a respeito do valor, a respeito da acumulação, sem, no entanto, atingirem a plenitude destas reflexões, ou seja, sem levar ao fundo, até o limite, estas discussões. E isto não porque não quisessem, e sim porque as condições objetivas, ou seja, o estágio de desenvolvimento do capitalismo no qual eles se encontravam naquele momento, não permitir mais além daquilo que eles foram. Bom, nesse sentido, quando Marx fala que o ponto de partida é a economia política, significa também que o Marx está tentando pensar a realidade concreta a partir das condições concretas. Ele não vai em um passado qualquer ou em um passado imaginário para tentar a reflexão sobre o trabalho na sociedade burguesa. Pelo contrário, ele parte da transformação do trabalho de elemento criador em elemento destruidor da generalidade humana. Esta contraposição ou esta contradição, o Marx apontará ao longo de todo este texto. Nesse sentido, abre o Marx a discussão dizendo que partimos dos pressupostos da economia nacional. Entendendo-se aqui por economia nacional, a economia política burguesa. E ele vai tecendo várias considerações de quais são os elementos que ele está resgatando desta economia política burguesa. As 2 primeiras páginas são no sentido de mostrar, primeiro, que o ponto de partida da reflexão não é uma sociedade imaginária,
e sim a sociedade burguesa. E não é uma teoria imaginária, e sim a teoria burguesa. Portanto, Marx vai dialogar com os limites, as potencialidades e os limites da própria economia burguesa. O segundo ponto a observar logo nesta introdução à reflexão marxiana é de que o Marx vai constatar que, embora os teóricos burgueses tenham avançado bastante no sentido de fornecer elementos para a compreensão da sociedade burguesa, eles estiveram presos a vários limites. Ou então, eles resgatavam elementos fundamentais, mas não conseguiam mostrar a articulação destes elementos fundamentais para explicar a totalidade social, portanto, para explicar o modo de produção capitalista. Neste sentido, o Marx vai atentar para a necessidade de restabelecer a conexão entre estes elementos. Portanto, o que ele está propondo desde o início é uma análise de totalidade da vida social, portanto, uma análise do modo de produção na sua totalidade. É neste sentido que ele vai afirmar: temos agora que conceber a conexão essencial com o sistema do dinheiro, de toda a alienação que é a propriedade privada, a ganância, a separação entre trabalho, capital e propriedade da terra, entre a troca e concorrência, entre valor e desvalorização do homem, entre monopólio e concorrência, etc. Portanto, ele vai pegar os elementos que estão soltos no interior da teoria econômica burguesa e mostrar a conexão que existe entre estes elementos. Isto é fundamental, porque até então se buscava explicar o concreto indo a um passado remoto imaginário. Marx vai renegar desde o princípio este ponto de partida. Como já dissemos anteriormente, o ponto de partida dele será uma sociedade concreta, será uma sociedade real, portanto, a sociedade burguesa. Daí que ele vai afirmar: partimos de um fato nacional econômico presente, ou seja, partimos do real para podermos entender o real. Partimos do concreto para podermos entender o concreto. Bom, qual é o ponto de partida desta reflexão, então? O ponto de partida do Marx nesta reflexão é o de apontar que o desenvolvimento capitalista contém uma contradição insolúvel. E qual é esta contradição? Uma dessas contradições, aliás, né? É o fato de que o trabalho sob as condições capitalistas, em vez de produzir a ampliação das potencialidades humanas, em vez de produzir a omnilateralidade humana, na verdade, ele cria as condições para a destruição da subjetividade do trabalhador. Ele cria as condições para que este trabalhador se empobreça do ponto de vista da sua humanidade genérica. É neste sentido que ele tece, inicialmente, esta afirmação: o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riquezas produz, entendendo-se aqui riquezas por mercadorias. Quanto mais a sua produção cresce em poder e volume. Cresce em poder porque a tendência da acumulação capitalista é produzir cada vez mais mercadorias. E se a produção capitalista está produzindo cada vez mais mercadorias, significa que o modo de produção capitalista está se tornando o modo de produzir que se generaliza no interior das várias sociedades. Consequentemente, não vai restar outra alternativa para o trabalhador senão submeter-se ao assalariamento. Daí que ele está apontando que a produção cresce em poder e volume. Poder porque a possibilidade de um trabalhador encontrar uma outra atividade que não seja aquela do assalariamento é cada vez mais impossível. E volume porque a tendência do modo de produção capitalista é produzir cada vez mais mercadorias, consequentemente universalizar a produção de mercadorias, não apenas em um território nacional, mas em diversos territórios nacionais,
a ponto de se atingir aquilo que o Marx vai chamar, em outro momento, por mercado mundial. Continuando a reflexão, o Marx vai observar que não apenas este trabalhador se submete à produção de mercadorias, que é realizada em um volume cada vez mais ampliado, portanto, em um volume cada vez mais crescente, mas ele mesmo se transforma em uma mercadoria. Isto significa o quê? Isto significa que o trabalhador passa a ser algo que você compra no mercado. E o que é que se compra ao trabalhador? Se compra a força de trabalho que ele possui. Portanto, a energia física e mental da qual ele dispõe para produzir mercadorias. Daí que, diz o Marx, o trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata quanto mais mercadoria cria. Por que ele se torna uma mercadoria tanto mais barata? Isto dá para se pensar em dois sentidos. Primeiro, porque proporcionalmente o volume de riquezas que ele gera, através da extração da mais-valia, é infinitamente maior do que aquilo que ele recebe como remuneração pela sua força de trabalho. E é importante que não se confunda aqui trabalho com força de trabalho. Trabalho é a quantidade de valores que foram produzidos pelo trabalhador. Força de trabalho é o valor monetário que ele recebe pela quantidade de trabalho que ele forneceu. Não confundir trabalho com força de trabalho é fundamental, porque se o capitalista remunerasse o trabalho do trabalhador, significa que não haveria acumulação. Portanto, o que o capitalista remunera é um determinado quantum monetário, que é o valor da força de trabalho. Ok? Bom, o trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata quanto mais mercadoria cria. Mas ele não se torna uma mercadoria tanto mais barata simplesmente pelo fato de que está aumentando a produção de mercadorias. Ele se torna esta mercadoria cada vez mais desvalorizada por um outro fator que vem junto a este processo. Como é que o capital consegue produzir cada vez mais mercadorias? Isto só é possível através da extração da mais-valia absoluta e relativa. A mais-valia absoluta é aquela que vai resultar da extensão da jornada de trabalho o máximo possível, só que esta bate em um limite, que é o esgotamento físico do próprio trabalhador. Diante disto, o capital ele é obrigado a revolucionar continuamente as forças produtivas e, com isto, todas as relações sociais de produção, como utilizando forças produtivas mais modernas. Portanto, utilizando cada vez mais aquilo que hoje poderíamos chamar por novas tecnologias. Ok? Só que o fato de desenvolver o trabalho através da maquinaria não significa que a jornada de trabalho vá necessariamente diminuir. Pelo contrário, o capitalista vai combinar a mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. Na medida em que ele introduz máquinas, o trabalho se desqualifica, porque ele se torna, como diz o Marx no Manifesto do Partido Comunista, o trabalho se torna monótono, cansativo e repetitivo. Portanto, se o trabalho se torna algo extremamente simples, significa que o capitalista não precisa pagar uma alta remuneração salarial para o trabalhador. Ou seja, quanto mais mercadorias são produzidas com a combinação da mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, mais desvalorizado é este trabalho. Bom, diante disso, o que nós podemos ainda observar? O Marx ele vai dizer que a valorização do mundo das coisas cresce com a desvalorização do mundo dos homens em proporção direta. Portanto, quanto maior é a subordinação do trabalhador à produção de mercadorias, mais desvalorizado é o valor deste trabalhador pelas razões que apontamos anteriormente. Daí que o trabalho não produz apenas mercadorias, mas produz a si próprio como uma mercadoria, na medida em que o trabalhador
para o capital nada mais é do que algo que ele pode comprar no mercado a fim de utilizar a sua força de trabalho para gerar valor, através da extração e da combinação da mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Outro ponto que o Marx está avançando aqui é que o objeto que o trabalho produz, portanto, a mercadoria, enfrenta-o como um ser alienado. Por outras palavras, ele vive a sua produção como despossessão. É diferente de um camponês que produzia alguma coisa e se apropriava do seu trabalho. Aqui não. Aqui estamos lidando com uma situação na qual o trabalhador que vendeu a sua força de trabalho vai produzir mercadorias e esta mercadoria imediatamente será perdida. Perdida por quê? Porque a posse desta mercadoria vai pertencer a outro, que não é o próprio trabalhador. Daí que ele se enfrenta a este produto como um ser alienado, portanto, como uma mercadoria que não vai pertencer a ele, que vai ser, vamos dizer assim, que vai ser separada dele. É uma perda. O que o Marx está tentando acentuar a todo momento é que, na medida em que esse trabalhador ele produz, mas também ele se despossui daquilo que produz. Mas ele não se despossui porque ele não gosta do que ele produziu. Ele se despossui porque aquilo que ele produziu só pode ser produzido em razão de uma determinada relação de assalariamento. Portanto, aquilo que ele produziu vai ser o produto de outro. Não é um trabalho autodeterminado, e sim é um trabalho heterodeterminado. Portanto, determinado por um terceiro que não ele, trabalhador. Daí que o produto do trabalho é o trabalho que se fixou em um objeto. Portanto, antes ele tinha energia física e mental, despendeu esta energia física e mental na produção de mercadorias e a partir daquele momento, aquela mercadoria ela passa a ter uma existência objetiva, fora do seu organismo físico. Por exemplo, ele inicialmente foi contratado para produzir livros. Num primeiro momento, ele pode ter a concepção mental do livro, mas a partir do momento que ele fabrica, o livro passa a ter uma existência independente dele. Não tem como ele fazer o processo inverso de transformar o livro em algo etéreo, dissolver o livro, tá certo? De tal modo que o livro não exista mais. O livro passa a ter uma existência objetiva. Portanto, vai dizer, a realização do trabalho é a sua objetivação. Portanto, o dispêndio de energia física e mental resulta na materialização de mercadorias, que vai ser a questão da objetivação que ele está apontando aqui. Esta realização do trabalho aparece na situação econômica nacional econômica, como desrealização. Ou seja, dentro desta produção, na medida em que ele produz, ele se desrealiza. Desrealiza no sentido de que aquela produção não vai elevar o seu grau de generalidade humana, mas, pelo contrário, ela vai fazer com que ele, cada vez mais, reduza a sua multilateralidade humana. Ele fica confinado a uma atividade ingrata. O trabalho de elemento criador, ele vai sendo transformado cada vez mais em tripalium, ou seja, em sofrimento. Portanto, observamos que, sob as condições burguesas de produção, o trabalho de elemento criador do homem torna-se um martírio para o homem. A tal ponto que o Marx vai dizer que, se não houvesse uma supervisão do trabalho, o trabalhador fugiria do trabalho, assim como o diabo foge da cruz. Por que isso? Porque ele não está ali por uma vontade própria. Ele está ali apenas
para ganhar um sustento. E isso nos conduz a um outro elemento da reflexão marxiana, o de que o trabalho passa a ser não uma fonte de vida direta do trabalhador. Pelo contrário, ele se transforma em uma mediação através da qual o trabalhador conseguirá os meios de vida. E por que isto? Porque é somente trabalhando para o capital que o trabalhador vai obter um salário. E é somente tendo um salário que ele vai poder comprar as mercadorias ou parte das mercadorias que necessita. Daí que a relação do trabalhador com o produto do seu trabalho, com o consumo, não é uma relação imediata, é uma relação mediata. Ele precisa ter trabalho para ganhar o sustento. E aí entra o outro elemento. Ele só pode ganhar o seu sustento se o capital precisar do seu trabalho. Daí que o trabalhador fica numa espécie de jaula de ferro. Ele só consegue ser trabalhador se o capital tiver necessidade dele. E o capital só tem necessidade dele se ele dispor de uma energia física e mental que interessa ao capital, e mesmo se o capital tiver necessidade de produzir mais mercadorias. Num caso de crise, por exemplo, a demanda de trabalho ela diminui. Portanto, o trabalhador ele fica jogado à berlinda. Num caso de um crescimento econômico, pode até haver uma maior demanda do trabalho. Tanto é que a discussão contemporânea vai trabalhar no plano burguês na ideia do pleno emprego ou não pleno emprego. Tá certo? Não lembrando que pleno emprego não significa que todos os trabalhadores dispõem de uma atividade, e sim que existe uma margem aceitável de desemprego dentro da lógica burguesa. No caso aqui, o trabalhador, só é útil quando o capital precisa. Portanto, ele só sobrevive quando o capital precisa. E por que ele só sobrevive quando o capital precisa? Porque para sobreviver, ele precisa de um salário. Sem salário, ele não consome. E não consumindo, ele pode, inclusive, entrar em uma situação na qual ele vai morrer, ainda que seja morrer de fome. Bom, continuando a reflexão, o Marx vai observar que a realização do trabalho aparece a tal ponto como desrealização do trabalhador, ou seja, como perda da sua riqueza material e espiritual, que o trabalhador é desrealizado até a morte pela fome. E isso não é algo do século XIX. Basta observarmos, por exemplo, o que acontece nas plantações de cana-de-açúcar na tal de Califórnia brasileira, ou então toda a discussão contemporânea a respeito do caroche, na qual o trabalhador ele se esgota tanto de trabalhar que chega um determinado momento, cai duro, morto, ok? A objetivação, portanto, a materialização do seu trabalho em coisas, aparece a tal ponto como perda do objeto, ou seja, como perda daquilo que ele produziu, que o trabalhador é privado dos objetos mais necessários, não só da vida, como também dos objetos do trabalho. Portanto, sob as condições burguesas, este trabalhador ele está tão confinado à necessidade de produzir mercadorias que se torna difícil não apenas para ele conseguir trabalho, mas também conseguir os meios do seu sustento. E se ele não dispor de energia física e mental necessária para poder ser explorado, significa que ele não vai conseguir, por sua vez, a atividade trabalho. Bom, o trabalhador, portanto, se relaciona com o produto do seu trabalho como com um objeto alienado, portanto, que não pertence a si. Outro ponto que o Marx observa é que, na sociedade burguesa, este trabalhador está sujeito ao desemprego, o que significa que somente dentro de condições mais ou menos adequadas ele conseguirá vender a sua força de trabalho. Daí que, diz o Marx,
o próprio trabalho torna-se um objeto do qual ele só pode se apoderar com o máximo esforço e com os intervalos mais erráticos. Maior esforço, intervalos erráticos, em razão de que, na sociedade capitalista, existe o desemprego. Pensemos hoje nos 13 milhões de desempregados oficiais que existem no país. Significa que estes 13 milhões de desempregados, eles estão com dificuldade para repor as suas energias físicas e mentais cotidianas e mesmo para conseguir alimentação cotidiana. São aquilo que o Marx chamaria de o exército industrial de reserva. Continuando a reflexão, o Marx vai observar que esse trabalhador, ele passa a ter, portanto, na sua relação com a natureza, a mediação de um outro elemento, que é o salário. A relação dele com a natureza não é mais uma relação direta, é uma relação mediada. Portanto, isto é um fato que vai se potencializar cada vez mais na medida em que a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, o modo de produção capitalista, ele se estende. Um ponto que o Marx destaca muito na reflexão é de que, sob as condições burguesas, o trabalho se torna cada vez mais servidão. É importante observar que, embora a discussão marxiana esteja acentuando aqui o trabalho na sociedade capitalista, o que chama a atenção, o que preocupa o Marx de um plano mais geral, é a exploração do trabalhador dentro da sociedade de classes. Ou seja, o fato do trabalhador ser cada vez mais massacrado, cada vez mais reduzido em seus graus de humanidade, cada vez mais ser unilateralizado e não omnilateralizado, isso não tem a ver apenas com a sociedade burguesa, está ligado com as relações de produção das sociedades estruturadas em classes sociais. Portanto, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo. Só que o capitalismo é a forma de exploração mais avançada, mais aprimorada, mais desenvolvida. E devemos sempre lembrar também que o Marx não está preocupado em fazer a história do trabalho. Ele quer compreender o que é o trabalho na sociedade na qual ele vive. Portanto, a sociedade capitalista. Em toda esta reflexão, a possibilidade de se compreender a dialética da relação capital e trabalho. Portanto, não é possível que o trabalhador se desenvolva ao mesmo tempo que o capital. Ou o capital se desenvolve conduzindo a uma degradação cada vez mais ampla do trabalhador, ou o trabalhador se desenvolve, o que implicaria negar a existência do capital ou a necessidade de superar a sociedade na qual a acumulação de capital é o mote fundamental. Daí que, a todo momento que o Marx está operacionalizando, parecem meras contraposições, mas na verdade ele está apontando para a contradição que atravessa esta sociedade. Quando ele diz, por exemplo, o trabalhador produz obras maravilhosas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas mutilação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz idiotice, cretinismo para o trabalhador. Aparentemente meras oposições, na verdade o que o Marx está acentuando aqui é a relação dialética que existe dentro da sociedade capitalista, dentro do modo de produção capitalista. É impossível o capital se desenvolver, desenvolvendo ao mesmo tempo o trabalhador. E esta relação contraditória, ela é de tal modo perversa que o Marx ainda aponta para um outro elemento trágico. Quanto mais este trabalhador se degrada com o trabalho sob as condições do capital,
mais ele se aproxima dos animais. Isso não quer dizer que o homem vira um animal. Esta não é a ideia que o Marx quer colocar aqui. O que ele quer apontar é que o trabalhador, que deveria ter no trabalho um elemento de expansão da sua omnilateralidade, ele fica tão reduzido em sua existência que a vida dele passa a ser fundamentalmente comer, beber e dormir. Portanto, estas funções que também são vitais nos animais. Quando Marx, em vários momentos, mostra que o trabalhador se aproxima dos animais, é porque a existência rica que o ser social poderia ter fica reduzida àquela ligação quase que imediata com a natureza, que também é a ligação que os animais têm, os animais em geral têm com a natureza. Como diz o Marx em outro momento deste texto, o animal é uno com a natureza, ele come, bebe e dorme. O trabalhador, sob as condições capitalistas de produção, ele também potencialmente se torna quase que uno com a natureza, porque ele come, bebe e dorme. Ele satisfaz as suas necessidades físicas imediatas, mas para além disto, ele não cria uma existência de fruição, portanto, de desfrute da vida, portanto, de desfrute das potencialidades humanas. Para o Marx, este ser é um ser genérico. O homem é um ser genérico. Significa o quê? Que em cada homem está contido o gênero. Em outros momentos, o Marx vai dizer que em cada homem está contida a humanidade. A ideia de ser genérico é esta, de que em cada exemplar da espécie está contida toda a espécie. E que na espécie humana está contida também a síntese das individualidades. Quando Marx fala de que o homem é um ser genérico, ou seja, um ser que contém nele a humanidade, ele aponta também para as distâncias que separam este ser dos demais seres. Portanto, este ser ele tem uma especificidade, ele é capaz de subordinar o ser orgânico e inorgânico às suas necessidades. Um animal, por exemplo, não pode subordinar a natureza às suas necessidades. O animal não cria na natureza. Este ser genérico, portanto, este exemplar da espécie, ele é capaz de se relacionar com os demais seres do gênero, portanto, com os outros homens, assim como relacionar-se através da apropriação com outros animais e com a natureza, para simplificarmos bastante a discussão. O que o Marx vai tentar mostrar a todo momento é que este ser que tem potencialmente a possibilidade de distanciar-se da natureza, precisa recobrar a sua dimensão humano-genérica, aquela que faz com que ele tenha uma existência não reduzida ao patamar dos animais em geral, mas aquela que o faz distanciar-se dos animais em geral. O Marx coloca ainda uma outra questão, que é a questão da liberdade. É necessário entender que liberdade para o Marx não significa que cada um vai fazer o que quiser. Liberdade aqui está calcada na discussão de que, por ser dotado de consciência e ser capaz de desenvolver relações sociais e também subordinar o ser inorgânico e orgânico às suas necessidades, este ser ele cria condições para distanciar-se cada vez mais das condições biológicas imediatas. O grau de liberdade está dado pela distância que este ser vai ter em relação àquilo que o Lukács vai chamar por barreiras naturais. Quanto mais este ser distanciar-se das barreiras naturais imediatas, portanto, aquelas nas quais vivem presos os animais, mais ele vai estar ampliando o seu grau de liberdade. É lógico que a ampliação do grau de liberdade não significa que ele possa tornar-se totalmente emancipado em relação à natureza. O homem, o ser social, continuará sempre dependente da natureza para poder continuar a reproduzir o seu ser individual e coletivo. O que não quer dizer que ele precisa ter uma existência confinada
àquela da dimensão biológica imediata. A vida para o homem deveria ser uma vida de fruição e não uma vida de tortura, de sofrimento provocada pelo trabalho. Nesse sentido, é que o Marx sempre vai se colocar radicalmente contra a sociedade de exploração, a sociedade de classes e mais, de forma particular ainda, contra a sociedade capitalista. A objeção do Marx em relação à sociedade capitalista não está dada pelo fato de que ele não gosta dos capitalistas ou então do porquê ele não tinha um emprego, argumentos que às vezes aparecem de uma maneira bastante simplista e totalmente descoladas da realidade. A oposição do Marx à sociedade capitalista é porque ele descobriu cientificamente a impossibilidade dessa sociedade ser uma sociedade de desfrute, fruição para o conjunto do gênero humano. As riquezas produzidas beneficiam uma parte do gênero humano, que passa, ela também, a ter uma existência estranhada, na medida em que, ao legitimar a exploração, significa que aqueles que desfrutam da exploração não reconhecem aos demais homens como fazendo parte do gênero humano. Pelo contrário, se sentem seres especiais dentro da humanidade. Então, a discussão marxiana é como é que o gênero humano pode restabelecer ou pode construir condições para, superando a exploração do trabalho, produzir seres sociais cuja existência cotidiana seja dada pela fruição. É isso por hoje. Obrigado.